Queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Ressignificando a jornada, mais uma vez trazendo aqui a nossa série linda, 27º dia do nosso episódio, do nosso dia, glória a Deus. Ah, como Deus é lindo, queridos. Deus tem ensinado tanto para nós, para que nós venhamos aí estar aptos a receber de Deus, estar prontos para receber dele as vitórias que ele tem para nos entregar. Amém? Como é que vocês estão? Me contem aí nos comentários. Fomos aí agraciados com 30 dias de palavra maravilhosa, glória a Deus. Vou falar aqui um pouquinho o que a gente teve durante essas semanas. Primeiro de junho, nós tivemos aí Mefibosete, a rejeição à mesa do rei. 2 Samuel 9:7. Tivemos o segundo dia Naamã e a menina sem nome, conhecendo aí um pouquinho sobre essa história. E a coragem de quem serve, né? Essa menina demonstrou uma coragem muito grande. Em 2 Reis 5:3. A mulher sunamita, a fé que hospeda o milagre. Eude, eu amo esse personagem, gente. Ele traz muitas histórias aí que a gente pode enfatizar em vários fatos na nossa história, amém? Falamos sobre Ruth, falamos sobre Abigail, falamos sobre Bartimeu, falamos sobre Ana, a profeta, falamos sobre Jonatas, a mulher do fluxo de sangue, né? Também falamos sobre isso. Falamos sobre o mordomo infiel, que é uma parábola. Falamos também sobre Agar. Falamos sobre Zaqueu. Falamos sobre a mulher de Tecoa. Muito forte essa ministração. Falamos sobre o Eutico. Falamos sobre Obed-edom. Falamos também sobre Jefté, uma história... Gente, essa história de Jefté em Juízes, capítulo 11, versos 2... Eu tenho ela aí, eu acho que em versões diferentes, tá? A gente aqui, nesse aqui eu falo sobre a rejeição. No outro lado eu também falo, mas falo de forma diferente. Em outro vídeo, também aqui no YouTube. Então, essa história é maravilhosa. É uma ministração voltada à rejeição familiar. Onde Jefté ali, ele superou. Aí falo sobre Eliseu e os ursos, vem sobre Usa a pressa de tocar o que é santo. Gente, essa ministração é top também, tá? Vemos também sobre Josafá, falamos sobre Josafá, Esdras. Eita, gente, a gente aprendeu tanto, né? Ana, a gente falou sobre Mical e Samuel, Eliseu e o machado, a viúva de Serepta, Nicodemos, amém? E Filemão e Onésio, que vai ser hoje. Amanhã nós vamos falar sobre a mulher de Ló. E depois de amanhã, a mãe cananeia. E depois falar sobre Cornélio. Eu queria abrir o dia 1º falando sobre Caleb. Eu acho que vai ficar bem interessante. Aí amanhã eu já tenho uma resposta como que vai ser feito o jejum de Daniel, tá? Vou trazer várias instruções aí para vocês, para a gente poder estar em nome de Jesus. Em nome de Jesus aí, muito, mas muito fortalecidos em Deus, amém? E hoje eu quero trazer essa mensagem porque o Senhor colocou no meu coração, como aqui já havia agendado com vocês. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês que eu vou estar no TikTok amanhã, tá? É um aplicativo para que todo mundo já conhece. A partir das 20 horas. Às 20 horas, horário de Brasília. Eu moro em Brasília. Glória a Deus. E poderei também estar entrando antes, porque existem pessoas que moram fora do Brasil e querem muito... pessoal de Dublin, aí um abraço no coração de todos. Deus é maravilhoso. Suíça, glória a Deus. Espanha, Brasil, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas. Eita, glória! Até tiraram foto aí. Maranhão, um abraço no coração. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.
Olha, são vários estados. Eu creio que Deus está abrindo aí um tempo novo na vida de cada um de nós, né? E é fiel o Deus que nós servimos, é fiel aquele que nos prometeu, glória a Deus. Queridos, tudo que Deus tem em nossas vidas é uma promessa. Então, nesse momento, coloque a mão no seu coração e apenas receba de Deus o que vai ser ministrado aqui. O que vai ser ministrado vai ser muito forte, para que nós venhamos aí receber de Deus, glória a Deus, o que Ele tem para a nossa vida. Eu não quero me estender muito, senão fica chato, ficar falando, né? Mas o mais importante aqui é você estar bem, é você receber, é você aprender em nome de Jesus, é se preparar para o novo do Senhor. Porque não adianta eu querer receber e não estar pronto. E a minha, aleluias, a minha missão aqui é te encorajar, é trazer para o teu coração a palavra do Senhor, para te preparar para o melhor. Amém? Lembrando a todos que Deus é fiel e também trazendo aí várias instruções para que vocês venham, em nome de Jesus, estabelecer sobre a vida de vocês o amor de Deus. Amém? Filemon, capítulo 1, versos 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão amado, especialmente de mim. E quanto mais de ti, quer na carne, quer no Senhor. Capítulo 1, verso 16 de Filemon, livro de Filemon. E aqui nós vamos falar sobre Filemon e Onésio, a cura da relação escravo e senhor. Quando eu conheci essa palavra, tá? Porque tem alguns livros da Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, mas decorar a Bíblia precisa ter muita raiz, tá, queridos? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, em todo o tempo, ele nos capacita para que nós venhamos aí estar, em nome de Jesus, alicerçados na rocha. E hoje, o Espírito Santo, ele nos leva a essa carta pequena de Filemon. Com esse poder de cura gigantesco. Gente, isso aqui é gigantesco. Vocês não têm noção. É uma carta pessoal, uma carta íntima escrita por Paulo. Não aos coríntios, não aos romanos, não a uma multidão, mas a um homem só, Filemon. E a carta, ela fala de outro nome, que é Onésio. Os dois homens eram ligados pelo passado, separados por uma fuga. E agora eles foram convidados pelo Espírito a conviverem a cura, que só o reino pode provocar, né? Então, Onésio, ele era escravo, Filemon era o senhor. Onésio fugiu, Filemon ficou com a dívida emocional. Mas aí Paulo, no meio disso tudo, como instrumento de reconciliação, ele escreve algo que explode os sistemas sociais da época. Ele recebe Onésio não como escravo, mas como irmão. Gente, vamos parar por aqui. Essa é uma palavra para quem já teve relações quebradas. É uma palavra de relações que foram marcadas por dor, injustiça, sabe? Expectativas frustradas e também relações de patrão e funcionário e pai e filho, pastor e ovelha, líder e liderado, esposo e esposa. Essa verdadeiramente é uma palavra de relações onde o que restou foi distância, silêncio, dívida emocional e relações onde alguém fugiu ou alguém foi embora ou alguém ali ficou sem resposta. Então, Onésio, ele fugiu. E a fuga tem 1000 significados. Vamos lá. Gente, foge da dor. Gente, foge da opressão. Gente, foge do erro. Gente, foge do erro que cometeu. Corrigindo aqui. Gente, foge de si mesmo. Então, o Espírito Santo, ele alcança até os que estão correndo. E Onésio, na prisão, ele conhece Paulo, ele conhece Paulo. E Paulo, na prisão, apresenta Jesus a Onésio. Olha que coisa, olha aí. Aquele que era escravo, agora é filho.
E aquele que fugiu, agora está o quê? Liberto. Aquele que carregava a culpa, agora carrega o Espírito. Então, Paulo, ele escreve a Filemon não como apóstolo, mas dando ordem. Olha que coisa, gente, isso é muito forte. Mas como é que um pai espiritual que diz, se me consideras companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se ele te causou algum dano ou deve alguma coisa, põe na minha conta. Isso é o que, gente? Isso é o que o reino faz. O reino espiritual faz isso. Sabe por quê? Porque dá cura ao escravo, humaniza o que? O Senhor. E coloca entre dois, ou seja, o peso do evangelho. Onésio representa todos que foram marcados por humilhação, por fuga, por desqualificação. O Filemon, ele representa os que precisavam aprender a liberar, perdoar, acolher e olhar com os olhos, sabe? Os olhos novos. Ou seja, Paulo aqui nos ensina, e Paulo representa o Espírito Santo. Então, ele nos ensina que aquele que intercede, que escreve a carta, também media a reconciliação. Essa palavra hoje, ela é uma carta aberta para você que está aí me ouvindo, para você que está vendo esse vídeo lindo, porque há Onésimos precisando voltar, há Filemões precisando perdoar. Quantas igrejas estão cheias de Onésimos, exaustos, pessoas que erraram e nunca mais voltaram. Eu vou falar para vocês, viu? Quando eu era mais jovem, eu tinha meus 20 e tantos anos, algumas igrejas eu fui muito machucada, gente. Até hoje tem uns pastores aí que querem trazer teologia para mim, como se... Eu nunca me apresento como pastora, tá? Não me intitulo como pastora. Ah, mas tem que fazer isso, você tem que dar honra. Quem tem que dar honra são as pessoas. A gente gosta de tratar as pessoas, queridos, como a gente... Geórgio, eu gosto de tratar alguém como eu gostaria de ser tratado, sabe? Os Onésimos, eles precisam voltar. Os Filemões, eles precisam perdoar. Por quê, Geórgila? Porque as igrejas, elas estão cheias de Onésimos exaustos, correto? Então, as pessoas, elas erram, mas nunca mais elas voltam. Por quê? Porque elas foram machucadas demais. E fica difícil perdoar. Pessoas que se sentiram presas, exploradas ou usadas e fugiram. Mas aí vem a fuga que encontra Jesus. No meio do caminho. Eu fui de uma igreja muito fechada. Depois eu batizei nas águas em uma outra igreja. E foi uma época muito difícil essa igreja que eu fui batizada, porque houve um escândalo na época. E o Espírito Santo de Deus tinha me dado uma visão sobre essa igreja, né? E eu passei ali naquele momento, eu passei por uma prova muito grande, porque a igreja fechou e eu tive que congregar em outro local. Então eu tive várias experiências com Deus. E o céu sempre ele está nos falando: volta, filho, volta como filho e não volta como escravo. Porque muitas vezes a nossa mentalidade ela é diminuída porque limitamos os nossos processos. O nosso processo a gente limita. E para o nosso processo não existe limitações. Porque Deus dá a cruz conforme nós possamos carregar. Então, quantos Filemões estão hoje endurecidos, né? Tem pessoas que sofrem, mas o coração não é pedra, não consegue perdoar. E isso é tão complicado porque a dor do abandono, muitas vezes, ela é maior do que a graça da reconciliação. E as pessoas que ficam presas, elas não esquecem, sabe? Mas o reino nos considera como irmãos, o reino dos céus. Então, Paulo, ele escreve com ternura, com força, com amor. Ele não nega que houve ali um erro, mas ele apenas diz: põe na minha conta. Vai lá, põe na minha conta. Isso é cruz, isso é Cristo. Por quê? Porque ele olhou para a dívida ao todo, né? Ele olhou para a nossa dívida e ele disse assim, ó:
Eu tô só conjecturando, tá? Põe na minha conta aí, pai. Põe na minha conta aí, pai. Se eles pecaram, eu pago. Se eles erraram, eu intercedo. Se eles fugiram, eu trago de volta. Se eles erraram e se eles eram escravos, eu faço filhas. Então, Deus, ele tem uma forma carinhosa de nos acalentar. Mas a cura do reino, ela não é fingir que nada aconteceu. Ela é acontecer o que houve. Quando nós decidimos perdoar, é porque alguém pagou o preço. E hoje Deus está o quê? Restaurando as relações aqui. O Espírito Santo hoje está escrevendo cartas invisíveis, como a narração de Cântara, de cai nos corações de Filemons e de Onésimos. Por quê? Porque nós precisamos espalhar que nós fomos marcados pelo sangue do Cordeiro e não por frieza, porque nós somos pais e também filhos, muitas vezes distante, mas precisamos nos encontrar e abraçar e dar valor àqueles que nos colocaram no mundo, porque tem pastores, membros que estão magoados. Hoje eu fiz 2 atendimentos como terapeuta cristã, tá, gente? Eu faço atendimento. E eu vi 2 histórias, e eu olhava para um, olhava para outro e os dois discutindo. Deus, ele a todo momento, ele quer que nós entendamos que ele é um Deus que cura. Mas para ele curar é necessário que eu esteja disposto a perdoar e me perdoar. E receber a mim mesmo. Por quê? Porque se a gente ficar só olhando para os outros e para o sistema, a gente não consegue olhar para o reino. Então, você aí não é dono de ninguém. Você não é irmão. Você não é refém. Você não é fuga. Você é filho da reconciliação. Por que você não é irmão que eu estou falando aqui? Irmão da inimizade, tá? Só para corrigir aqui e complementar. Então, a cura, quando ela chega pela carta, no livro de Filemon, as lágrimas escorrendo. Entre linhas ali, as mãos que vão ali se estendendo de novo, as portas que vão se abrir de novo, os vínculos que o céu vai reconstruir. Porque quem nasceu de novo precisa aprender a receber de novo. E quem fugiu do medo precisa voltar por amor. Então, quem ficou com prejuízo precisa lembrar que o preço ele já foi pago na cruz. E hoje os onésimos estão o quê? Honrados. Sabe por quê? Porque os filemões serão quebrantados e o reino será glorificado. O que eu vejo no meio disso tudo? Vamos lá. E até quando, pastor, isso vai continuar? Queridos, até quando Deus ele vai te perguntar? Porque quando Deus nós chegamos na nossa limitação humana, certo? Nós temos uma limitação humana, porque nós não somos infinitos. Quem é infinito são os nossos sonhos, a nossa fé, certo? Mas a nossa matéria humana, ela é limitada. Então, até quando nós vamos viver com a identidade de escravo, né? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós não aprendemos ainda a deixar que o Espírito Santo ele penetre no profundo para que nós não venhamos a questionar os patamares de processos que nós passamos na vida espiritual e também na vida física. Sabe, até quando nós mantemos a postura de quem serve por medo, se a cruz ela já liberou amor? Eu vou falar isso para você, eu tive uma grande resistência em fazer live. Eu não vou negar, tá? Tô me liberando aos poucos. Porque eu moro numa comercial, faz muito barulhinho. E aí é chato, porque nem todo mundo vai entender. E eu não sou muito de enfrentar as críticas com um domínio próprio, sabe? Eu gosto de falar a verdade. Eu não sou ignorante, tá, gente? Mas eu gosto de ter uma resposta. Claro, obviamente, eu preciso trabalhar um pouco mais em mim. Ninguém é perfeito, certo? Mas eu aprendi muito a não levar
desaforo para casa em algumas situações, a respeitar a mim mesma e a exigir o respeito das pessoas. Se elas não me respeitarem, aí é problema delas com Deus. Mas naquele momento, eu presente, eu exijo. Por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E a todo momento, Deus, Ele quer isso de nós. Então, quando eu recebi de Deus, através de vários profetas, chegando na minha pessoa e falando assim, não aceite que pessoas que tenham dúvida do seu caráter te deixem com a cabeça baixa. Não permita isso. Você tem caráter, você é uma mulher de Deus, não permita. Então, desde esse dia para cá, Deus me deu ainda mais autoridade para me surpreender em torno de várias questões. Então, o que eu quero trazer aqui para você não é altivez, não, tá? É uma sensação gostosa de paz e de você estar bem com você mesmo e saber que ninguém pode pisar em você. Ninguém pode pisar em você. Deus nos corrige em tempos difíceis, Ele nos corrige, mas Ele nos dá o amor. As pessoas que são massacradas pela vida, algumas são amarguradas, tentam nos corrigir com a dor. Então Onésimo, ele fugiu, mas a fuga não curou ele. E Onésimo, ele errou, mas o erro não cancelou o propósito. O que eu quero trazer aqui? Onésimo foi escravo, mas Deus já havia o quê? Feito irmão. E ainda assim, mesmo depois da graça, da salvação, do novo nascimento, Paulo escreve a Filemon e precisa lembrar, não receba Onésimo como escravo, receba como irmão. Porque a ferida da escravidão, ela gruda na alma, sabe? Eu vou falar isso para vocês, a gente acostuma tanto as pessoas pisar em cima de você, que você baixa a cabeça e deixa. E eu não gosto dessa coisa de me sentir pequena, ou não é me sentir pequena, não é bem essa palavra, perdão aí, vamos corrigi-la. É meio que trazer aquele sentimento de pessoa que... autocomiseração, pronto, achei a palavra, autocomiseração, certo? Eu não gosto, porque não agrada a Deus. Em um momento em que Elias estava ali dentro da caverna, que o Querite secou por causa disso, eu acredito, e também chegou o momento de Elias sair da caverna, que Querite, o rio Querite, ali onde ele tomava a sua água para descansar, eu acredito que secou ali também porque ele fez ali, não foi uma murmuração, mas foi meio que, sabe, essa coisa de você ai Deus, eu não fiz nada, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Jesus, coitadinho de mim. Queridos, o sentimento de autocomiseração, ele traz uma influência forte sobre a nossa história. E a gente não pode deixar que isso degrina a nossa identidade. Porque isso vira costume. E nós temos um costume, eu vou dizer assim, miserável. Sabe por quê? Porque tudo que traz costumes ruins se torna um sistema miserável. Você se torna escravo. Então, não seja escravo daquilo que não vai te libertar. Mas seja irmão e filho daquilo que te liberta, que liberta outras pessoas. Porque o Espírito Santo, hoje, ele está gritando nos céus. Ele está ecoando aos corações que estão aqui, para Deus poder realmente, verdadeiramente descer essa herança maravilhosa sobre a tua vida. Porque muitos servos aqui têm pedido a permissão para existir. E já existem há muito tempo. Tem servos aqui que precisam continuar a sua identidade de filho e arrancar essa história de ser escravo ou ter espírito de autocomiseração. Eu não fiz nada, eu dizimo, vou para a igreja. Gente, isso traz para a alma do ser humano uma doença tão forte, vocês não têm noção. E você acaba que você cria um caráter duvidoso, sabe por quê? Eu vou falar isso para vocês, porque eu tinha isso, e isso veio de maus costumes lá de parentes, sabe?
E eu não faço isso, eu não vou falar sentidos aqui, porque senão eu não furto, eu não faço isso, não faço. E isso trouxe para minha vida o quê? Um costume. E quando eu estava acostumada a fazer isso, uma hora o Senhor fechou a minha boca e falou assim: olha, a partir de hoje você vai proclamar a verdade e não trazer isso para a tua história. Porque quanto mais você traz isso para você, mais você vai ter trauma, mais você vai sofrer abuso, mais você vai ter abandono, rejeição. Então o servo é diferente, queridos, do escravo. Quando nós erramos, nós somos castigados. Aí você vai ser castigado, vai ser de novo. O Espírito Santo, ele quer nos devolver a dignidade do reino e não essa coisa de autocomiseração. Isso é coisa de criação, isso é coisa que veio lá do inferno. Muitas vezes a gente precisa lembrar que nós temos um Deus e uma estatística de filho, uma estatística que nós somos filho e filha, irmão, porque nós fomos comprados pelo sangue, nós não fomos feitos de qualquer jeito, e quem tem sangue no nome não pode mais ser tratado como cativo. Deus está arrancando pessoas aqui de dentro de você, arrasto, decanta, espírito de escravo, Deus está arrancando aqui de dentro de você o espírito de escravo, o escravo do medo, escravo da religião, escravo da opinião dos outros, escravo de pessoas que ainda te chamam pelo passado. Rabasto decai. Deus está dizendo: eu não te vejo como escravo. Olha o que Deus está dizendo aqui para você. Ele te vê como parte da casa, ele te vê como filho voltando, ele te vê toda vez que você volta, porque ele quer que você receba, aleluia, o céu, porque o Deus de Israel te recebe todos os dias. Então não aceite o jugo da escravidão, não aceite o peso do passado, não aceite mais olhar, sabe, quem te inferioriza. Porque muitas vezes eu fui olhada com olhar de inferioridade, por causa dos meus defeitos que eu deixava mais transparecer, os meus medos eu deixava mais transparecer e ficava naquela situação de rejeição. Como assim, pastora? Sim, queridos. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito divertida, mas de repente, não foi só porque a minha mãe faleceu, não, eu perdi a minha mãe recentemente, mas foi porque eu criei dentro de mim uma casca. E essa casca, ela começou a predominar até que o Senhor desceu com a cura. E foi difícil derramar a cura, viu? Porque a cura sobre um ato de rejeição, queridos, principalmente quando vem de quem você ama, é muito além do que vocês imaginam. Sabe? Eu sou uma pessoa que observo muito as coisas. E eu sou muito... eu não sou pessimista. Eu não sou pessimista. Eu já fui muito pessimista. Não vai dar... Não, eu parei com isso, porque isso atrasava a minha vida, atrasava o ambiente que o Senhor estava trazendo para a minha vida e me inferiorizava a minha pessoa, corrigindo aqui meu português. É que eu começo a falar e aí vem coisas na minha cabeça e eu quero dizer tudo que o Senhor está me ordenando aqui. Então, queridos, quando o Espírito Santo de Deus, ele nos abriga, nós temos essas decisões que são enviadas para que a gente venha tomar um posicionamento. Perdão, tomei uma vitamina C e ela parece estar efervescendo na minha garganta, glória a Deus. Oh, queridos, então a voz de Paulo, ela ecoou. E hoje o Espírito Santo, ele termina essa ministração aqui para te colocar em teus ouvidos que você é a pessoa mais linda que Jesus já fez. Você não é mais um fugitivo nem uma fugitiva. Você não é mais um servo sem nome. Você é um filho que volta para casa. Você é um irmão que o Senhor recebe com honra. Você é um servo que agora serve, não por imposição, mas por amor. Então, essa é a sua identidade. Essa é a tua liberdade. Essa é a tua resposta hoje para a tua vida. É a tua herança.
porque já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 7. Guarde aí. Já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, 7. Então nós somos herdeiros. O que vem contra essa palavra, queridos? Sabe, às vezes a gente precisa trabalhar dentro de nós. Sabe, eu costumo falar para minha psicanalista, ela é pastora Adriana, um beijo para você, querida. Eu costumo dizer para ela que quando a gente faz os desligamentos dentro da área terapeuta, psicanálise, a gente aprende muita coisa, sabe? Quando eu fiz esses cursos, eu já tinha o dom de aconselhar, mas como pastora e também como amiga. Mas eu não tinha essa aptidão tão avantajada que eu não valorizava dentro de mim. E quando se torna um exercício, a gente começa a valorizar as coisas que Deus nos entrega, que Deus nos abençoa, não é verdade? Hoje eu quero soltar essa ministração um pouco mais cedo e vou estar divulgando ela em outros canais. E quero dizer para vocês, queridos, não tem uma mentalidade limitada, tem uma mentalidade organizada e bem administrada pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, eu quero que você repita comigo, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com gratidão, com reverência, porque eu sei que a Tua voz me alcançou em meio às minhas fugas, em meio às minhas marcas antigas, em meio às correntes que eu já havia aceitado como parte da minha identidade. Mas hoje, Pai, eu declaro, eu não sou mais escravo, eu não sou mais fugitivo do passado, eu sou mais que vencedor, porque eu não sou mais prisioneiro da dor, mas eu sou mais que vencedora, porque eu não sou mais servo do medo e nem da vergonha. Hoje, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, que está aqui, eu recebo de volta a minha identidade de filho e de irmão. Alguém que foi perdoado, restaurado, acolhido, acolhida. Espírito Santo, nesse momento, amém? Eu vou orar por você. Espírito Santo, agora nesse momento, rompe dentro desta pessoa todo espírito de escravidão emocional. Restaura os vínculos que foram cortados por mágoas. Sara os relacionamentos marcados por domínios no controle e abandono. Senhor, ajuda essa pessoa não apenas a ser Onésimo, mas por voltar, Senhor, aquela que volta, aquela que quer, Senhor, em nome de Jesus, ser Filemon que recebe. Senhor, ensina, Senhor, essa pessoa a liberar o perdão, a reconhecer, Pai, a liberdade, a deixar de viver, Senhor, como quem deve. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa possa viver como quem foi perdoado. Porque hoje, Senhor, ela possa receber esse selo de graça, porque ela é livre, porque ela é tua. Porque nós somos, Pai, chamados por nome. E não por mais andar de cabeça baixa. Não, não, não. Jamais. Porque o céu, Senhor, ele nos chamou de irmão e amado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Mais uma coisa que eu quero dizer para você. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas conheçam essa palavra maravilhosa que hoje entra dentro da tua casa, que é o teu coração. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, amo você em Cristo Jesus.